Fala mestre, fala mestra, como que vocês estão? Agora vamos iniciar a segunda parte do nosso mini curso de como estudar português. Se você não assistiu a primeira parte, veja o link na descrição, lá nós temos informações importantes, palavras difíceis cobradas pelo CESP, quais questões não fazer, qual é a visão geral, uma visão panorâmica do método, então assista a parte 1. A partir de agora nós vamos tratar assuntos sobre como filtrar as questões em sites de questões, qual é o passo a passo que você deve seguir para executar perfeitamente o método. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar com seus colegas, uma forma de você me ajudar, beleza mestrão, beleza mestrona? E se você quiser um cursinho gratuito, caso você esteja estudando para a PRF, acesse o Telegram do pessoal do Direção, o link está na descrição deste vídeo, ok? Como filtrar as questões, mestres? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, independente do site, da plataforma de questões que você use, você vai ver que geralmente as questões elas são organizadas por tópicos e subtópicos, né? Então, o tópico geralmente é um número inteiro, né? E o subtópico ele compõe esse número inteiro, né? Então, se o tópico principal ele é 1, o subtópico vai ser 1.1, 1.2, 1.3. Eu estou utilizando como base o que concursos, até porque eu consigo ensinar a usar ele de forma gratuita. Tá? Mas eu recomendo sim, quem puder pagar, utilizar de forma paga por causa das estatísticas, tá bom? Então, o que você vai fazer, pessoal? No meu caso, Paulo Benites, não recomendo fazer provas inteiras de cara. Então, nós vamos primeiro seguir uma sequência lógica, ok? Para segmentar, sedimentar esse conhecimento, porque fora a interpretação de texto, a grande maioria das questões de português, você não precisa ler o texto inteiro. Então, você vai fazer primeiro o macrotópico 1, né? De filtragem, de como filtrar. Você vai escolher lá, por exemplo, vai no que concursos e escolhe o macrotópico 1. 1.1, 1.2, não precisa escolher nada, tá? Porque automaticamente ele está incluso no 1. Então você vai lá, depois aí você faz, sei lá, 2 horas, 3 horas, seja lá o seu plano de estudos daí, né? Não sei quanto tempo você vai estudar português. Para quem segue o meu método, é 2 blocos de passo 3 e 4. 2 blocos de passo 3 e 4, para quem segue meu método, tá? Para quem conhece, para quem entendeu. Então, vai lá, sei lá, um exemplo. 2 horas líquidas de macrotópico 1. Sei lá, ortografia vai ser o macrotópico 1 no que concursos. Mestres, eu quero antes deixar algo muito claro. Os macrotópicos das plataformas de questões, seja lá qual você for utilizar, não terão muita relação com os tópicos da forma com a qual o CESP coloca os tópicos descritos no edital. E saiba também que dependendo do tópico que você seleciona, há uma imperfeição no filtro. Então, às vezes você puxa uma questão de ortografia, às vezes vem ortografia, sintaxe, reescritura, na mesma questão. Então, tem sim uma imperfeição na filtragem. Eu recomendo você fazer segmentado porque aumenta a taxa de repetição de questões, o que auxilia na hora de estudar. Aí depois você faz 2 horas líquidas de tópico 2, que vai ser morfologia, a ciência que estuda o morto. Ai, meu Deus. Aí depois você vai fazer o macrotópico 3, e depois você vai fazer o macrotópico 4, depois você vai fazer o macrotópico 5. Beleza, pessoal? Vai fazendo uma carga horária aí, ó, para cada macrotópico. E depois que você fechar o edital seguindo essa sequência lógica, porque português ele é uma matéria que vai evoluindo, é importante você seguir do 1, 2, 3, 4, tá? É importante você seguir essa sequência. Depois que você bater o edital, aí sim você só coloca português, banca CESP, modalidade certa e errada e faz as provas inteiras, tá? Então, só leiam aqui, tá, pessoal? Você vai filtrar por português, banca CESP, modalidade certo e errado. Aí, na filtragem, no assunto, né? Assunto, você escolhe lá 1. Só clica 1. Pronto, filtrou. Ou clica lá 2. Filtrou. Entendeu? Até você fechar o edital, ok? Até você fechar todos os tópicos. Depois, você não seleciona nada de assunto. Depois que você fechou o edital, não seleciona nada, que daí automaticamente ele vai te trazer provas inteiras para você fazer e sedimentar, misturar esse conhecimento. Ao fazer essas 2 técnicas, você também tem uma variação de estímulos. Eu recomendo, a cada questão feita é uma questão estudada. Eu não recomendo você fazer como se fosse um simulado. Beleza? Na minha metodologia, minha forma, tá, pessoal? Se você gostar, você faz. Se não gostar, não faz.
Mas eu recomendo você fazer uma questão e estudar essa uma questão. Então vamos a algumas ordens de prioridade de assuntos, tá? Eu fiz lá o raio-x do QConcursos, e então acabei utilizando os macrotópicos do QConcurso.com. Mestres, eu queria deixar claro também que esse raio-x foi feito com área policial, mas as outras áreas, fiscal, tribunal, outras áreas de concursos não jurídicos e não excessivamente especializados, também tem essa ordem de prioridade muito parecida, ok? Esse vídeo, esse minicurso vale também para outras áreas além da policial. No assuntos do QConcurso. Não quer dizer que você vai estudar nessa ordem, tá? Siga a ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, normal, porque a matéria de português ela é uma matéria que ela tem muitos assuntos dependentes do próximo. É uma matéria que vai acumulando. Então você tem que seguir do 1 em diante. Mas só para você ter uma ideia, uma noção geral, né, de como é a ordem da prioridade da cobrança, quais assuntos são mais cobrados, quais assuntos são menos cobrados. Então você tem aqui essa sequência aqui, tá, mestres? A primeira interpretação de textos, né, quase 30%. E depois vem sintaxe. Isso aqui é o assunto, o filtro no QConcurso, tá, gente? O macrotópico, tá? Macrotópico, beleza? Do QConcurso.com. Então você vai ter, essa aqui é a ordem de cobrança, tá? Não é o número do macrotópico, o número vai ser diferente lá, tá? Então aí o terceiro mais cobrado, pontuação, então assim por diante, tá, pessoal? Claro, por exemplo, por serem macrotópicos aqui, alguns microtópicos estão inclusos aqui. Então, vê, ó, o CESP gosta muito, ó, por ser isso aqui, função morfossintática da palavra ser, o CESP gosta bastante. Beleza? Então, agora, mestre, nós vamos para um passo a passo, vou fazer um roteiro aqui de como estudar português do zero. Beleza? Então você fez a filtragem que eu acabei de te falar. Excluir anuladas? Não precisa excluir anuladas. Quando você vê uma anulada, você veja por que ela foi anulada. Assim você aprende o aspecto comportamental da banca, o que a banca erra. Então é importante você dar uma olhada nas questões anuladas também, beleza? Então, questões de português no estilo CESP, ainda que você não saiba o conteúdo, você foi lá, filtrou, vai fazer a questão e com raciocínio e sem consulta, beleza? Por que como assim com raciocínio se eu não sei nada de português? Pessoal, a disciplina de português, do estilo que a banca CESP cobra, ela envolve sempre raciocínio, ok? Por mais que você não tenha ideia. O jeito que a banca CESP cobra a disciplina, as questões de português, ela permite uma elaboração de raciocínio baseado num feeling. Por quê? Porque você fala a língua portuguesa, então você vai olhar para o texto e vai falar, cara, isso aqui parece certo, isso aqui parece errado. Então, caia nesse pensamento, caia nesse raciocínio, sem se travar também, responda a questão, tente raciocinar por quê. Então, tenha um certo feeling, ok? Na forma que a banca CESP cobra as questões de português. Então, olha a questão, tente trabalhar sua mente, pense na questão, responda a questão. Primeiro passo, primeira etapa. Vamos para a aplicação prática do passo 1. Questões, filtre, clique em não resolvidas, disciplina, português, assunto. Aqui eu falei dos macrotópicos, ignore os micro, né? No caso o macrotópico é 1, ortografia, depois a gente vai para 2, morfologia, depois para o 3, morfologia, verbos. Nessa ordem, ok? Como nosso exemplo eu vou escolher o 3, supondo que a gente já matou o 1 e o 2. Banca CESP, modalidade certo e errado. Excluir questões somente desatualizadas. Nosso filtro está pronto. Filtrar. Fazer as questões. Professor pula, professor pula, professor pula, professor pula. Pronto. Faça essa questão. Independente de você saber ou não, leia o texto, pula direto para a questão, geralmente, para a linha que pede. Faça o raciocínio, responda a questão. Segunda etapa, leia os comentários. Então você acabou de fazer uma questão, você vai ler os comentários dessa questão. Se você tiver no QConcurso.com, eu acho muito, muito poderoso os comentários dos colegas. Separe por comentários mais curtidos, estude os comentários dos colegas, pessoal. É imprescindível. Beleza, pessoal? Se você usa o TEC, usa outra plataforma, estude os comentários dos professores, sem problema nenhum. Aqui que vai. Caso os comentários não sejam suficientes para a sua compreensão, ou você usa o material do seu cursinho, fez uma questão de acentuação.
Vai lá no material do seu cursinho, no PDF, geralmente tem um resumo no final. Olha lá a regrinha de acentuação. Ah, não consegui entender. Consulta no seu livro de gramática para concurso, se você tiver, vai lá só em acentuação. Ah, qual que é a regra de acentuação? Deixa eu ver aqui. Ah, não consegui entender. Aí, beleza. Não entendeu? Pessoal, Google, pessoal, tem muito artigo de ensino médio, de língua portuguesa, é muito bom, é completo, tem um edital inteiro. Então, por exemplo, artigos do InfoEscola, eles têm regrinhas lá, tá? Pesquisa no Google. Olha, não entendeu de jeito nenhum isso lendo, leitura. Ah, a leitura não foi suficiente. Em último caso, não consegui no Google, não conseguindo artigos, não conseguindo entender pelo seu livro, não conseguindo entender pelo material do seu cursinho. Tá vendo como isso é um estudo? Você não está buscando essa informação? Olha que legal, esse esforço te aumenta muito a fixação. Aí você não conseguiu nada. Aí você vai para videoaulas, pessoal. Videoaulas do cursinho, primeiro, se tiver, e videoaula do YouTube, pessoal. Não conseguiu uma videoaula, vai para a segunda videoaula. Não tem problema, estímulos diferentes, professores diferentes. Você está vendo que tudo isso que você fez, você acabou de dar estímulos diferentes para o mesmo assunto? Você consultou em fontes diferentes o mesmo assunto? Pessoal, o princípio da variação de estímulos. Nosso cérebro gosta de coisa diferente, cara. Nosso cérebro gosta. Então você pesquisou num site, pesquisou no outro, pesquisou no YouTube, pesquisou no seu cursinho. Cara, qualquer assunto vai entrar na sua cabeça. Tá? Dê o seu tempo, às vezes pode demorar um pouco, não tem problema. Mas esse é o segundo passo, é uma questão que você fez, você vai fazer isso aqui tudo. Tá? Claro, você não vai perder um tempo excessivo, mas tente seguir essa ordem, ok? Primeiro você consulta os comentários, né? Comentários. Então, primeira coisa, comentários. Não deu? Material de leitura, tá? Então, quando eu falo leitura, pessoal, engloba tudo que você pode ler. Você tá falando sério? Artigos do Google, livro, o PDF, o resumo do PDF do seu cursinho. E não aguentou nenhum desse aqui, aí você vai para o que você pode assistir, tá bom? Assistirá, né? Porque ele é um verbo transitivo indireto. Aplicação prática do passo 2. Olhei, errei a questão, vou em comentários, ordenando por mais curtidos, vejo os excelentes comentários dos colegas, leio todos, muitos macetes, muitos bizus, são muito bons. Leio os mais curtidos, não só o primeiro. Vamos supor que eu não entendi. Vou para o Google, vejo alguns artigos de concordância, nesse caso da questão, leio esses artigos, InfoEscola, português.com, Brasil Escola, dou uma lida. Vamos supor que eu ainda não entendi, consulto o PDF do meu cursinho, ainda não entendi, consulto o livro de gramática aqui aberto, do grande professor Mestre Ronaldo. Consulto exatamente onde fala de concordância verbal, leio, ainda não entendi. Vamos para YouTube. Concordância verbal, assista alguns vídeos. Não entendeu. Assista acelerado. Vídeo do cursinho. É esse processo, esse é o ciclo. Terceiro, ao fazer a questão, faça anotações, pessoal. Mas a disciplina de português, ela tem uma diferença em relação às outras disciplinas. Ela é pouco dependente de resumos, tá, pessoal? Não que você não precisa fazer resumo para português, mas eu não acho interessante você fazer um resumo tipo, todas as classes de palavras, todas as regrinhas. Não acho nem um pouco interessante, não é necessário. Ao fazer as questões, você vai fazer anotações de coisas simples e objetivas. Eu vou dar algumas dicas do que, com base no meu resumo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, com base no meu resumo, o que é muito importante para português. Além de outros que você vai pegar com resoluções de questões, tá? Por exemplo, palavras difíceis mais cobradas, que eu já entreguei para vocês de lambuja aí. Tabelas de conjunções, muito importante. Tabela de conjunções, o que é explicativo, o que é concessivo, Tem essa tabela, pessoal. Pode ser até pronta da internet isso, mas é bom você construir também, ajudando a fixação, tá? Melhor é você construir. Regras de acentuação, tabela de colocação pronominal, importantíssimo, tá, pessoal? Tabela de partícula C, tabela de pronome relativo. Então, essas tabelinhas, sintetizando e esquematizando esses conhecimentos que são tão adorados, né? Regrinha de crase, facultativa, mnemônicos, técnicas mnemônicas. Então, assim, eu gosto de anotar num arquivo de texto, tá? Eu uso o programa BR Office Writer, LibreOffice Writer. Ou você pode usar o Word também, Microsoft Word, tá? Ou se quiser usar o Evernote, o OneNote, quiser fazer na mão também, você que usa, tá? Minha recomendação é resumo digital, é anotação digital, beleza?
Aplicação prática do passo 3. Agora que eu vi os comentários, eu gostei muito de alguns comentários e vou copiar alguns macetes para o meu resumo digital. Organize como você quiser, eu gosto de organizar em editor de texto. E copie no seu resumo digital. E faça isso com mais comentários se quiser. Processe, abrevie, não deixe exatamente o jeito que está aqui. Pronto. Quarto, parta para a próxima questão, somente quando tiver entendido o assunto. Não precisa ter entendido 100% o assunto, mas você ter tido uma ideia do que aquela questão, aquele assunto se deu. Agora volta para o iniciante que fala, pô, eu vou ir direto para a questão sem saber nada? Sim, você vai direto para a questão sem saber nada, porque você não vai deixar de estudar. Ao você fazer essas 4 etapas aqui que eu te passei, você estudou, cara. Você estudou, você está estudando, você já anotou, você fez sua anotação, você estudou, você sabe porque você errou, né? Se por um acaso você chutou, você sabe, você fez um raciocínio na questão. Muito difícil a disciplina de português, você não tem um raciocínio, porque você vive, você fala a língua portuguesa. Por mais que seu raciocínio esteja errado, tenha um raciocínio, faça um esforço mental, um trabalho mental, não saia chutando a questão sem tentar pensar, ainda que você não saiba da disciplina em si, beleza? Relaxa, no começo vai errar bastante, normal. Pô, você tem que encarar o erro, pessoal. O pessoal tem medo de errar. Como assim que tem medo de errar antes da prova, gente? Você tem que errar pra caramba. As questões que eu mais acertei na minha vida são as que eu errei pra caramba. Antes da prova, eu ficava com raiva da questão, ia dormir pensando na questão. Nunca mais você erra a questão. Fica com raiva da questão sim. Mas fica com raiva de uma forma positiva, aquela energia que você redireciona e fala, filho da égua, eu vou te destruir, vamos ver se eu vou te errar de novo. Vem tranquilo. Então beleza, usa essa raiva, mas não fica com medinho não. Eu não quero errar. Gente, vamos pensar, isso é um medo irracional, ok? É um medo que não tem, irracional que eu falo, não é querendo criticar, não é querendo desprezar ninguém. Irracional no sentido objetivo da palavra. Irracional porque não faz sentido esse medo. Erra, vamos errar, pô. Né? Eu falo para as pessoas começar a fazer simulado desde logo, as pessoas, não, mas eu vou errar. E daí que você vai errar, cara? Vamos para cima, mestre, vamos para cima, mestra. Beleza, mestrão, beleza, mestrona. Acabamos a parte 2. E não se esqueça, se quiser um cursinho gratuito para PRF, acesse o Telegram, no link na descrição. Me siga nas redes sociais. Muito obrigado.